Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela maravilha da vida, pela bênção do fôlego, né? Pela alegria espiritual, pelo ânimo da nossa boca poder falar sobre as coisas do Senhor. Hoje, dia 27 de agosto de 2025, enquanto eu pensava que em celebrar o aniversário de alguém especial da minha família amanhã, mas na verdade é hoje. E eu chamo essa preciosidade muito carinhosamente como Pedra 90, mas o nome dela não é Pedra 90, o nome dela é Ana Cecília. Que princesinha, eu acho que está fazendo 5 anos de idade, acho que são 5 anos de idade, a Ana Cecília é um amor. Chamo ela de Pedra 90, eu tenho um carinho muito grande, é filha da minha irmã Ana Raquel, e é um presente de Deus, tanto a sua mãe, quanto a Ana Clara, que é a sua irmã, quanto ela, e até mesmo o seu marido, que é o Jerônimo. Me sinto muito alegre, muito feliz por poder, mais um dia, vamos dizer assim, confirmar a celebração do aniversário dessa criança maravilhosa. O que eu peço aos seus pais é que, diferentemente às vezes de como nós vivemos, já coloque o caminho da Ana Cecília ali na direção do Senhor. E é muito bom porque os salmos que nós vamos ver hoje são salmos que inspiram nesse sentido. Ana Cecília, te amo demais, minha Pedra 90. Por isso eu grito para você, sentido, ombro, apresentar, arma. Lembra-te disso, minha linda? Tu é maravilhosa, está sendo preparada para um futuro maravilhoso. As bênçãos e proteção do Senhor vai recair sobre você, que é uma criança. Você será uma criança hoje que vai ser instruída nos caminhos do Senhor. E lá na frente você vai ser voz poderosa, né, no caminho dentro dos limites do que a mulher tem autoridade dentro da palavra do Senhor, e tem muita autoridade, tem muito trabalho a fazer. Você vai executar, tá bom? Beijo no coração, Ana Cecília, minha Pedra 90 favorita. A nossa meditação de hoje está em Salmos, o livro de Salmos, ou Salmos 84. A gente sempre vem dizendo, vem aprendendo ao longo das caminhadas, que Salmos a gente não fala de capítulo. Salmos são números ali. Então, diferentemente dos outros livros da Bíblia, está capitulado aqui pra gente, mas a gente chama Salmos 84. E a gente vai tomar o versículo 2 como referência de trabalho. Ele diz assim: a minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Interessante, né? A gente na nossa caminhada de vida, fora aqueles que efetivamente já nasceram na casa do Senhor, e esses que nasceram ainda assim, às vezes, acabam se desanimando, nós temos a grande maioria que tiveram que conhecer o Senhor na sua caminhada de vida, nos seus atropelos, nas suas dificuldades, nas suas lutas. E nós temos aqui, na verdade, alguém não que ele tenha conhecido a casa do Senhor dessa forma, mas alguém que já conhece a casa do Senhor e aparentemente, de alguma forma, ele está distante. Não sei se ele está pelo mundo, não sei se ele está zanzando, se ele está peregrinando, se ele está afastado, mas afastado como se estivesse animado, não. Me parece que não, porque os Salmos ele não traz essa conotação, mas ele traz alguém que, de alguma forma, está longe da casa do Senhor. E se a gente tomasse essa casa do Senhor aqui como o Templo de Jerusalém, talvez fosse um filho da nação de Israel que estivesse peregrinando em outros lugares. Talvez fosse isso. E aí ele não tivesse a possibilidade de estar dentro da casa de Deus ou dentro daquilo que é o chamado tabernáculo do Senhor dos Exércitos. Então é alguém que ele usa uma expressão que a alma dele está anelante. Alguma coisa anelante tem tudo a ver com que ele tem um nível, vamos dizer assim, de desejo extremamente profundo, extremamente real. Está num nível de intensidade maior do que o habitual. E, na verdade, isso é algo muito bom para a nossa vida, a gente desejar estar na casa do Senhor. Mas aí a gente entra naquelas conotações ou naquele sentimento. E quando eu falo aqui na casa do Senhor, eu queria estabelecer que, diferentemente do que o Salmo está dizendo aqui, que muito provavelmente ele está se referindo a uma casa física, porque ele está falando dos tabernáculos, ele vai falar de Sião ali, a gente está, lá no versículo 7 diz assim: vou indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus, porque eram os montes do Senhor, onde foi estabelecido o Templo de Jerusalém. Então, muito diferente disso hoje, porque aqui nós estávamos tendo o judaísmo dentro de um outro conceito, nós temos hoje a concepção de igrejas, e aí que nós chamamos as igrejas físicas. Mas eu queria que você tomasse para o seu coração, na verdade, muito mais do que essa questão de templo, de espaço físico, mas está esse anelante pela casa de Deus, está na presença do Senhor. Aqui ele estabelece de fato a casa, o Templo de Jerusalém. Hoje nós temos as igrejas físicas, dentro desse conceito do que é de igreja, que ele acabou, vamos dizer assim, sendo chamado de casa do Senhor, casa de adoração. Ele está trazendo os mesmos, vamos dizer assim, os mesmos adjetivos, os mesmos conceitos, o mesmo valor que a casa do Templo de Jerusalém tem, e seria até assim, uma ousadia a gente dizer assim, olha, mas não é bem assim, e não é bem assim mesmo, entendeu? Por mais que as igrejas espiritualize, cultualize ali a situação de uma forma a ponto de santificar as nossas igrejas como templo, a gente tem um respeito, porque é um local que a gente se reúne e a gente tem por firme fundamento, tem por direção, tem por prazer, tem por vontade, tem por oferecimento, cuidar ali como a casa de Deus. Então, é importante porque é um local que a gente aprende, é um local tal, mas tenha em mente que o ideal é que a gente esteja com esse sentimento de anelante, estar na presença de Deus, estar não só na presença, mas estar nitidamente com que vamos dizer assim, o poder de Deus, ou vamos dizer assim, a assunção, a sua
aquilo de especial que ele traz e que ele representa esteja dentro da gente. E, na verdade, para a gente, é a gente poder manifestar o Evangelho do Senhor, a palavra dele, os ensinos dele, e levar ao coração de pessoas que às vezes estão atormentadas, estão sofridas, estão, vamos dizer assim, talvez até mesmo destruídas ou desacreditadas. E aí, nesse processo, como a gente se reúne dentro das igrejas físicas, nossas igrejas, a gente costuma dizer assim, irmão, não quero ir para a igreja, não quero ouvir a palavra do Senhor, o quanto o certo seria, irmãos, eu posso te apresentar o meu Senhor, meu Jesus Cristo, o Senhor que me restaurou, o Senhor também que me tirou de trevas tão profundas, de abismos imensos na minha vida, eu posso te apresentar esse Pai? E, indiretamente isso, é claro que a gente acabaria levando ele para dentro das igrejas, para dentro daqueles locais em que as nossas casas, individualmente, não têm a condição vamos dizer assim, de receber aquela quantidade de pessoa tão expressiva, então essa casa de Deus, que chamamos de igrejas e tal. E temos, então, esse homem com essa sensação. E o interessante é que ele, quando chega no versículo 3, ele fala assim, até o pardal encontrou a casa e andoria ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor, dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O interessante é que ele usa essa figura para mostrar que, talvez um dos intuitos aqui, era talvez mostrar que esses animais muito simples, né? Até eles mesmos conseguiam estar diante de Deus, ter um local, e são locais simples representando a gente, a nossa própria simplicidade. Ou seja, a gente não é preciso ser grandioso, a gente não é preciso ser rico, a gente não é preciso ser poderoso humanamente falando. O que a gente precisa é desejar estar na casa de Deus, é desejar, na verdade, conhecer a Deus. Quando eu falo desejar estar na casa de Deus, é desejar conhecer a Deus, é viver Deus, é que Deus atue no nosso espírito, na nossa vida. E aí, nesse processo, o salmista traz, por exemplo, no versículo 4, ele diz que bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. E isso é verdade. Quando a gente está na casa de Deus, a gente está exatamente para isso. Agora, a gente está num local que a gente tem como um ambiente físico propenso à adoração, sendo que nós somos esse ambiente, nós deveríamos estar propensos a essa adoração. Mas parece que junto ali com os irmãos a gente acaba se sentindo mais à vontade, mais liberto, mais inspirados, mais motivados. É que seria como brasas, fogo, brasa nos aquecendo, uma brasinha nossa que já estivesse ali talvez com uma dificuldade em pegar esse fogo, o fogo da adoração pelo Senhor. E quando a gente volta lá naquele versículo 7 que nós lemos, ele diz assim, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Ou seja, a nossa caminhada com dificuldades, na nossa fraqueza, a gente vai crescendo em diversos aspectos, no aspecto emocional, no aspecto espiritual, no aspecto de guerreiro, no aspecto de combate, no aspecto de ensino, no aspecto de luta, no aspecto de unção. Ou seja, o Senhor vai nos capacitando e a gente vai de força em força, dia a dia, de ânimo em ânimo, de dificuldade em dificuldade, se fazendo ante o Senhor. E aí ele traz que o Senhor Deus dos exércitos escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ele vai, me leva à tua casa, me reúne com tua família, me coloca junto com o teu povo. E ele está tão feliz, ele está tão motivado, ele está tão ansioso, ele está tão esperançoso por isso, quando ele chega no versículo 10, assim, porque mais vale um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferir estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Isso, sem dúvida, quando você conhece o Senhor, quando você começa a viver em Deus efetivamente, isso é natural, isso é um sentimento que transborda em você. Até mesmo quando a gente não quer ir nos reunir com os irmãos, porque a gente entende que essa reunião, essa comunhão faz com que, já que nós somos o corpo de Cristo, é como a gente começasse a ver a materialização do corpo de Cristo, a imagem do Cristo Deus vivo, através do outro ser humano. A gente nunca olhou Deus, mas a gente mensura dessa forma. E aí ele diz assim, olha, é um prazer meu, eu preferia estar todos os dias, ou pelo menos que fosse um dia da minha vida na tua casa, do que eu ter vivido 1000 dias. Eu quero viver para ti, Senhor. E por fim, ele reconhecendo que o Senhor é segurança, reconhecendo que o Senhor é escudo nosso, reconhecendo que o Senhor tem poder, tem glória, tem graça, ele diz no versículo 2, Senhor dos Exércitos, bem-aventurado, o homem que em ti põe a tua confiança. Ele quer estabelecer nessa caminhada, em direção à casa de Deus, em direção à presença de Deus, ele quer efetivamente se estabelecer vamos dizer assim, em plenitude diante de Deus. Ele quer estar na casa de Deus, ele quer estar nos braços do seu Pai, no colo do seu Pai, aos pés ali suplicando, ele quer estar em adoração e louvor, ele está com o coração completamente entregue. E por que ele quer ir para a casa do seu Pai, para a casa do seu Deus? Porque a casa do Pai, se você é filho meu, você sabe, é uma casa que traz segurança. Eu hoje, na minha vida prática, eu tenho uma certa tristeza hoje. Por quê? Porque a minha mãe já não tem mais a casa dela efetivamente. O meu pai já faleceu. E a casa que eu me criei com a minha mãe, praticamente, ela já não existe mais. Então, quando eu vou na minha cidade, em São Luís, eu perdi completamente o ponto de referência. Eu fico, às vezes, ali jogado de um lado para o outro, indo para cá, indo para lá, me abrigo em um hotel. Então, me sinto hoje alguém completamente como se estivesse sem pertencimento a esse lugar. Por quê? Porque a casa do pai ou a casa dos nossos pais, se materialmente nos representa isso, imagina, então, a casa de Deus, que é para que a gente possa compreender do significa o que está na casa do Pai. A gente está na presença dele, a gente está na confiança dele, a gente está sobre, vamos dizer assim, a segurança que ele nos dá. A gente está em abrigo seguro e justo. Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa te abençoar, meu irmão. E Ana Cecília, Pedro 90, te amo e que Deus nos cuide.